Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite a esta mesa distante de quem não se conhece pessoalmente, para provar que a pandemia afasta, mas aproxima também. Vamos começar com os nossos destaques da semana. Juninho, e aí, qual é o seu destaque da semana? Boa noite a todos que nos ouvem e participam conosco. Eu quero enfatizar, quero trazer como destaque o novo ministro da Educação, né, o pastor Milton Ribeiro, que foi anunciado hoje, dia 10 de julho, né, pelo senhor presidente da República, como novo ministro da Educação. Certo. Gabriel, qual o seu destaque da semana? Só antes do meu destaque, eu tô curioso para saber se quando esse programa for ao ar, ainda vai ser esse mesmo ministro da Educação que o Juninho deu destaque. Verdade. Porque é o entra e sai de ministro. Por isso eu deixei bem claro a data. Eu deixei bem claro a data, dia 10 de julho, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, dia 11. Sim. E eu fiquei curioso para saber você também, Juninho, como educador, o que você acha disso tudo? Você teria alguma coisa a comentar sobre isso? Então, assim, algo que vai ser ainda bastante analisado, né? Sobre a questão do currículo dele novamente, né? Porque é um problema também nesse governo com outros ministros a relação com o currículo, e o currículo é muito importante quando se fala em educação, tá? Pela formação daquele que está encabeçando esse time, né? Ele, segundo o Lattes, o Lattes dele, na plataforma Lattes, ele está se apresentando, né, porque é preenchido por ele, como graduado em Teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, a USP, e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. E ele é vice-reitor dessa mesma instituição. Olhando o currículo, nós temos que observar também qual é a sua linha de pensamento, porque esses dois, e até o Ricardo Vélez, que foi meu professor na faculdade de filosofia na UFJF, eles têm uma perspectiva muito mais econômica na educação do que propriamente uma universalização da educação. Então, nós temos que ver como vai ser este novo ministro, como ele vai se postar, qual é o seu fundamento, os seus ideais. Parou. Peraí, Juninho. O Vélez foi seu professor? Conta isso pra nós. Peraí, isso é um episódio novo. Eu já sabia dessa história. Não é? O cara fala isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Cara, ele foi meu professor, Ricardo Vélez, de Cosmologia 1 e 2 e Teoria do Conhecimento 2. Enfim, foi uma experiência, não foi muito boa a experiência, e principalmente por serem duas matérias, a Cosmologia e Teoria do Conhecimento, matérias muito importantes para a filosofia e para o ensino de filosofia. Então, o que eu sei de cosmologia, eu vou ser bem sincero para você, o que eu sei de cosmologia hoje foram os livros que eu li, e posteriormente, né, nas minhas especializações, na pós-graduação, e foi aí que eu pude me aprofundar, porque foi uma experiência bem rasa, onde ele se preocupava muito mais com o currículo dele, né, a qual ele é queimado na UFJF, porque foram nas mãos dele, enquanto coordenador da pós-graduação, que o mestrado de filosofia na UFJF foi extinto, né? Ele leva isso também nas costas dele. Aí ele põe a culpa, né, dos preceitos ideológicos da época em que ele não foi, porque era ruim mesmo, né? Era bem fraca, era bem ruim, mal conceituada. Então o CAPES achou melhor acabar com o mestrado de filosofia, e só voltou, se não me engano, tem 3 anos que voltou o mestrado a UFJF, e enfim, infelizmente. Ô Juninho, você está confirmando aquilo que uma expressão que o jornalista José Roberto Toledo, do podcast Foro de Teresina, ele popularizou, que é a caquistocracia, que é uma expressão que significa o governo dos ruins, né? Então você conta a sua experiência como aluno, tudo bem, se alguém estiver nos ouvindo, tiver outra experiência como aluno, pode compartilhar também com a gente, manda pra gente, não tem problema nenhum. Mas você está contando a sua experiência como aluno, está relatando um fato
de como a universidade sofreu com uma má gestão, né, do mestrado por parte do professor Ricardo, e ele chega a ministro da Educação. Né? O currículo dele estava bem adequado para fazer parte desse governo, infelizmente, pelo que você está contando, né? No que se refere a esse currículo aí, né? Mas enfim, eu tive que fazer essa observação porque a gente não sabia disso. Você fala no meio do episódio, a gente tem que parar. Aliás, ô Gabriel, você anota que, quem sabe aí num dos próximos episódios, a gente possa falar sobre essa questão de como pessoas que foram tão fracassadas na vida chegaram ao poder, né? E isso é muito forte dentro do que acontece no governo, né? Você tem pouquíssimas pessoas, se é que tem alguém que possa dizer que tem um currículo de ter grandes feitos. Talvez, embora há controvérsia sobre isso, tem o astronauta, mas ele vive no mundo da Lua, então não conta. Bom, não, sim. Eu ia citar o exemplo do ministro da Saúde, que foi demitido por estar fazendo um bom trabalho, né? O primeiro-ministro Mandetta. Ah, sim. Mas não fez um bom trabalho, mas tudo bem, né? Aquela coisa... Mas não é desse nível, né? Ele estava fazendo o que se espera do ministro da Saúde na pandemia. Né? Tem toda uma discussão sobre até o que ele fez antes, né? Enfim, da ideologia dele. Você pode discutir milhões de coisas sobre ele, mas quando bateu uma pandemia, quando foi o momento do desespero, ele fez o mínimo que se esperava no ministro da Saúde e foi demitido por conta disso, né? A gente realmente, infelizmente, vive tempos muito, muito obscuros no país mesmo. E aí eu queria fazer uma observação sobre o Mandetta, porque não pode deixar passar batido. Você disse muito bem quando você disse que ele fez o mínimo, porque na verdade a opção que ele fez foi um investimento em UTIs, quando o que o Brasil precisava investir era em teste de rastreamento, coisa que o Brasil é especialista, porque o Brasil é referência internacional em combate a epidemias, por conta da rede de agentes comunitários de saúde, que é uma tradição do SUS. E ele não investiu isso. Bom, mas enfim, isso aí é outro programa, já é outra história. O meu destaque da semana é a queda das contas falsas do Gabinete do Ódio, e sendo que, inclusive, esse Gabinete do Ódio, como hoje está confirmado, inclusive, pelo Facebook, ficava do lado do gabinete do presidente da República, né? A gente não vai poder contar a história do Brasil nos últimos 4, 5 anos. Eu até aumento, eu vou colocar até 2014. A gente não consegue contar a história dos últimos 6 anos do país se a gente não contar a história do uso mentiroso de fake news através das redes sociais, né? E o Facebook, com um atraso gigantesco, dizem inclusive para mostrar serviço, porque ele está perdendo bilhões de dólares de patrocínio nos Estados Unidos e na Europa, de empresas que não estão patrocinando mais no Facebook por conta da omissão do Facebook com o discurso de ódio. Dizem que o Facebook derruba as contas aqui do Bolsonaro no Brasil para mostrar serviço, né? Que seria talvez um alvo mais simples para ele. Independente disso, é importante ressaltar que essas informações que o Facebook levantou estão sendo enviadas para o TSE, vão ser pedidas pelo TSE para o processo que está julgando se houve crime eleitoral passível de punição, de perda do mandato do presidente e do vice nas eleições presidenciais de 2018, né, em relação ao uso de fake news, da rede de fake news. É uma boa notícia, é uma notícia de esperança, e a principal delas vai ser quando o brasileiro tiver um pouco mais de sabedoria no uso das redes sociais. Um pouco mais de sabedoria não, muito mais sabedoria, né? Mas isso vai ser tema também de um outro programa mais à frente. Hoje a gente vai continuar o tema do programa anterior, sobre o conservadorismo. Nós tivemos aí há 2 semanas um episódio em que a gente teve uma entrevista espetacular, né? Se você não ouviu, realmente precisa ouvir sobre esse episódio, sobre conservadorismo, sobre os riscos que nós vivemos no Brasil, na Igreja do Brasil principalmente, sobre, a gente pode falar de um falso conservadorismo, né? Eu começo com você, Gabriel. Antes eu queria só dar o meu destaque da semana, que eu não dei ainda.
Ô, Gabriel, desculpa. Não, acontece, vai lá. Eu entusiasmei tanto com o Ricardo Velho. Eu fiquei tão entusiasmado. Eu fiquei tão emocionado de conhecer alguém que foi aluno dele que eu esqueci. Não, e outra história. Não, e olha só, o dia que a gente parar pra contar a história, só colocar um adendo pra você ficar mais curioso ainda. Ele já conheceu o Ricardo Vélez e eu já conhecia a Damares, amigo. Você não tem noção. Oi, sério? Não, mas ela não foi sua professora, não conta. Não, mas é mais emocionante. Talvez até a gente possa entrar no assunto aí no meio do programa depois, mas enfim. Acho, nós vamos voltar nisso mesmo. Eu acho que a gente tem que voltar nisso aí. Mas dá o seu destaque da semana e a gente vai voltar nisso aí. Meu destaque da semana. Eu tinha até pensado em outra coisa, só que me veio na cabeça aqui uma coisa que eu acho muito importante nesse momento, né? A gente, como eu contei, e eu acho que a gente aqui no programa e muita gente que está refletindo sobre esse momento que o Brasil está passando, quando para entender realmente o que está acontecendo, percebe o quanto é obscuro, o quanto que é estranho o que a gente está passando mesmo, né? Então, é um momento que a gente deve ter muito cuidado com tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, toda notícia que a gente recebe, né? E agora está sendo muito disseminado algumas notícias, alguns comentários, até recomendado por alguns médicos, alguns medicamentos, né? Alguns com mais problemas em relação ao efeito colateral, outros com menos efeitos colaterais, né? Então tem toda uma discussão por trás disso. O que a gente sabe, uma coisa que eu sempre gosto de citar, assim, eu não sou médico, né, mas eu sou da área de saúde e eu estudei bastante sobre como se produz o conhecimento na área de saúde hoje em dia, que é algo que é o que tem de mais avançado, né? Alguns médicos, nem todos, alguns profissionais não seguem essa linha, mas o que eu sempre digo é o seguinte: esse tipo de pensamento científico de hoje foi o que garantiu pra gente um dos maiores milagres que a gente já viu na história da humanidade, que foi você dobrar a expectativa de vida mundial. Até o início do século passado, a expectativa de vida mundial era de 30 anos somente. A média de vida que a pessoa vivia era 30 anos. Muita gente chegava na velhice, mas tinha muitas mortes em infância, então era só 30 anos. E hoje a gente tem mais de 60 anos de idade, a média mundial de vida. Aqui no Brasil, mais de 70 anos, né? Isso tudo se deu por conta dessa estratégia científica de descobrir o que realmente faz efeito ou não faz e disseminar esse conhecimento para a população inteira. Então eu acho que a gente deve dar muita atenção para esse tipo de análise científica que se chama medicina baseada em evidências, né? Então a gente espera muito, ter muita evidência de uma coisa antes de disseminar aquilo. E o que essa área da medicina, o que essa área da saúde está falando? Nós ainda não temos nenhum medicamento com efeito comprovado contra o coronavírus, contra a Covid, ponto. Nós temos alguns estudos preliminares, temos algumas coisas que podem vir no futuro talvez a se confirmar, mas no momento nós não temos nada confirmado. Então a gente ouve falar de um caso aqui e um caso ali, não temos como saber se foi efeito do medicamento, porque o próprio organismo humano ele já tem a tendência de ele mesmo se curar da Covid, né? A gente produz os anticorpos, a gente produz toda a nossa defesa. Então não tem como a gente atestar que foi realmente um medicamento que conseguiu um efeito, a não ser com estudos muito bem elaborados. E qual que é o grande problema quando a gente, nesse momento de desespero, nesse momento tão angustiante, tenta se automedicar, tenta correr atrás de alguma coisa nesse aspecto, né? Tem dois grandes problemas. O primeiro é que a automedicação é uma coisa que a gente faz de forma descontrolada, não tem um médico para orientar a gente, então a gente pode tomar muito mais do que o necessário, nem todo mundo segue o que a bula está dizendo, né? A gente não se atenta muito aos efeitos colaterais que possam ter com um medicamento ou com outro, né? Em casos de desespero, como agora, às vezes está faltando medicamento na farmácia, tem pessoas que saem comprando em qualquer lugar, saem mandando manipular com, às vezes, lugares não muito confiáveis. A gente teve um exemplo, né? Um amigo meu falou de gente séria que está pensando em tomar shampoo, que tem algum dos componentes com esse medicamento, para vocês verem o nível
sabe? Nos Estados Unidos teve gente que chegou a tomar detergente, enfim, tão desesperador que esse momento. Então, a gente tem que ir com muita calma em relação a isso. E outro grande problema que a gente tem também é a questão das pessoas descuidarem em relação aos cuidados que realmente são efetivos. A pessoa toma um medicamento, acha que está bem, sai na rua, esquece de usar máscara, não lava a mão, não passa álcool em gel, não toma o distanciamento social, enfim. Nós temos que ter muito em mente que, por mais que pareça uma coisa simples demais para ser verdade, mas o que a ciência está nos falando agora é o que a gente pode fazer é o básico. Lavar a mão, ficar em casa, se precisar sair, usar máscara, distanciamento social, não abraçar, não dar a mão, tudo aquilo que a gente está careca de saber. Quando surgir alguma coisa nova, pode ter certeza que a gente vai ficar sabendo de forma massiva. Não vai ser por grupo de WhatsApp, não vai ser por vídeo de YouTube só. Todo mundo está muito interessado nisso, tá? Só quem não está interessado na cura é quem vem falando que não se importa com a vida alheia. E a gente tem gente falando isso. Falando e daí quando morrem milhares de pessoas. Falando todo mundo morre o dia, falando que não é coveiro. A gente sabe quem que é. Qual é o grupo que não está interessado na vida. Então, vamos ficar muito atentos nisso e de onde está vindo a nossa informação, né? Mas é isso. O que você colocou, Gabriel, eu gostaria de comentar, porque, de fato, você foi muito feliz em toda a abordagem que você fez, na forma de se entender esse processo da ciência. E você disse uma coisa que que é desespero. As pessoas estão desesperadas, elas estão apelando para tudo na base do desespero, porque não encontram uma resposta que era a resposta que deveria existir. Eu acho que a gente vai voltar nesse ponto aí em algum momento, até porque isso ainda vai ter muito desdobramento.